A gente falou vimos algumas perguntas, e aí, para terminar essa parte, são apenas mais algumas perguntas, só para a gente terminar essa parte de sonambulismo, né? Falando ainda sempre sobre a emancipação da alma, ou seja, quando a alma se desprende um pouquinho do corpo físico, né, para fazer o que quer, digamos assim, para fazer o que ela tem a intenção de fazer. Então, a emancipação, a gente falou do sono, a gente falou dos sonhos, agora a gente está falando do sonambulismo, depois a gente vai falar do êxtase, né, para terminar essa parte da emancipação da alma, tá? Então, vamos ver. Vamos nós. Ele quebrou aqui, viu? Ó. Não. Vamos lá. 432, né? Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Em certos sonâmbulos, porque tem sonâmbulos, eles na época entendiam que em alguns tinham a questão de visão totalmente diferente. Durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Ou seja, é uma pergunta referente, a gente não pode esquecer que na época era muito comum. Então, muita coisa, e aí eu estava ouvindo uma releitura do Livro dos Espíritos, que a gente estava conversando sobre isso com um grupo, que muitas das coisas, das perguntas do livro, partes do Livro dos Espíritos, referem-se muito à curiosidade da época, aonde estava acontecendo coisas. Então, logicamente, dentro do seu contexto, na época, as pessoas tinham dúvidas, aproveitava-se a situação, o contexto para perguntar. E como Kardec, a ideia do Kardec foi trazer para a gente, codificar alguma coisa, uma pesquisa que ele fez, né? Uma observação, ele só pôs em ordem tudo isso, então eu acredito até mesmo que ele quis ser fiel a essa pesquisa. Justamente por isso, e que perguntas que talvez hoje não sei se caberia dessa forma mais. Não sei se a gente hoje sentar com grupos de médiums que a gente possa fazer questionamentos, quais seriam as perguntas. Então, é bom que a gente veja essa parte do sonambulismo assim, que foi alguma coisa que na época era assim, tinha bastante dúvidas. Então, se perguntaram bastante a respeito disso. E aí a resposta nessa questão da visão, a espiritualidade fala, durante o sono, a gente não falou que o nosso espírito dá uma saída? Então, no sonambulismo é a mesma coisa. Na verdade, o sonambulismo é a saída, né, que o espírito está dando uma voltinha, só que com a diferença de que no sono ou no sonho, seu corpo está totalmente letárgico, ele está em repouso total. A diferença é que no sonambulismo, não. Alguma coisa liga no movimento cerebral para que você levante, para que você ande, para que você fale. Então, a mesma coisa que a saída, a mesma coisa. É a saída do espírito, a mesma coisa. A diferença no sonambulismo é que ele vai mexer com a parte física. Digamos que entra num conflito, ou sei lá ainda o que acontece, que nessas questões elétricas liga. Digamos assim que não necessariamente seria para ligar a máquina. E acontece alguma coisa que liga e essa máquina acaba funcionando, digamos assim, involuntariamente, sem o ser humano saber. Entende? Vamos lá. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica é quando aquele espírito
Ele não consegue, depois vai contar tudo que viu, mas ele, enquanto espírito, ele vê. Enquanto espírito, enquanto alma, digamos assim, né? Porque o corpo ainda está ligado por um fiozinho, mas está ligado, não morreu ainda. Então, assim, essa clarividência, a gente fala porque assim, quando a gente fala eu vejo, eu enxergo, a minha referência são os meus olhos. Só que a gente não sabe que os olhos não enxergam nada. Quem enxerga é dentro. É a nossa condição cerebral que faz a luz que ele vê, o que ele já tem de objeto, ele vai fazer suas ligações lá, e aí vai te mostrar qual é esse desenho, a referência desse desenho que você está vendo, essa imagem que você está vendo. Então, não é o olho que vê. Só que a gente ainda não sabe. Então, tudo que a gente enxerga, por isso eu pergunto, a clarividência sonambúlica depende da organização física, ou seja, depende dos olhos? Não. A gente já não falou que no sono, a alma enxerga por todos os seus poros, digamos assim, por todas as suas partes. Lembra a semana passada que alguém dizia assim, mas o sonambúlico volta e fala, nossa, eu tinha a impressão que eu enxergava pelas costas. Eu tinha a impressão que eu enxergava pela perna. Sim, tudo que estava ao meu redor eu via, não só pelo olhar. Porque o espírito não precisa dessa condição temporal, de condição geográfica, tá? De posição. Então ele fala de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Aí a gente entra naquela condição que eu falo para vocês, da nossa condição biológica estar preparada para isso. Ele pode ter uma condição material que lhe enxerga um pouco mais, digamos assim, mais quando voltar daquele transe, né, daquele sono do sonâmbulo, quando ele acordar, ele ter condições de lembrar do que ele viu além, fora daquele ambiente, e também lembrar de que ele tem uma vaga impressão de que ele sabia onde estava, no cômodo ou fora, entende? Então, quando eu digo que o cérebro, de alguma maneira, é ligado nessa questão sonambúlica, é onde a ciência não consegue descobrir. Aonde? Como que liga se está dormindo? Isso que nós não sabemos ainda, né? Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Claro que pode. A gente não falou que o espírito sai e vê? Agora, quem ele vê, o quanto ele vê, onde ele vê, qual é a palavrinha? Depende. Porque aí vai depender. Você vai ver e vai perceber o que você tem condições de ver e perceber. Você só percebe e vê aquilo que você, pelo menos se você não conhece profundamente, você tem uma vaga impressão. Se você tem uma vaga impressão, é porque de alguma maneira isso já começou a ser desenvolvido em você. Então, por isso que a gente fala que é degrau a degrau. Eu não consigo enxergar uma coisa que eu ainda nunca vi. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Não tem como, a gente fala que o cérebro não consegue enxergar coisa que ele nunca viu, que ele ainda não tem a imagem. Ele não tem referência. Ele não criou ainda a referência. Então, ele não tem como saber. O espírito, a mesma coisa. Num outro contexto, num contexto espiritual, num contexto quântico, num contexto sobrenatural, num contexto. Pense como vocês quiserem, mas é um outro contexto. Ele também só consegue perceber, só consegue vivenciar, só consegue enxergar
aquilo que ele começa a se desenvolver. Por isso que a gente fala que o espírito se desenvolve através de quem? De nós, ego e corpo. Então, por isso que ele também, então ele pode saber tudo, mas a lembrança disso tudo vai depender sempre da sua condição, de estar em condições de poder visualizar rapidamente depois que for, né, de vez para outro lado, ou numa questão sonambúlica, para poder observar isso. Então, assim, a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É a palavrinha depende que eu digo sempre, né? Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomam por seres corpóreos, né? Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que tem diante da vista seres encarnados. Então, assim, claro que depende da condição de cada um, daquilo que cada um está se autodesenvolvendo para poder enxergar, para poder ver, para poder sentir, para poder vivenciar. E também tem alguns que vão enxergar, mas ele não sabe se é do lado de lá, se ele está enxergando aquele corpo espiritual ou se ele está enxergando um corpo material, físico. Porque ele vê como se fosse o corpo, porque o outro lado, o desencarnado, ele vai se apresentar como ele quiser. E você vai interpretar como você também conhece. Porque é difícil a gente perceber isso, mas a verdade é que, assim, tudo é naquilo que eu acredito, naquilo que eu sei para mim. Então, por isso que as experiências que eu digo são diferentes de um para o outro. E nenhuma são erradas e nenhuma são todas válidas. Porque não dá para dizer que existe só uma maneira de ver. Depende muito de cada um. E aí, assim, claro que esse fato de olhar, espantar, porque fala assim, ué, eu estou vendo você, mas você não, né? Você não morreu já? Aí eu falo assim. E muitas das vezes, quem está olhando ele é um sonâmbulo, é um espírito. E vê ele como ele é, como se estivesse aqui, naquele momento. Mas aí, assim, ele só vai se tocar e se perceber disso não rapidamente. Mesmo porque são mudanças de ambientação. Então, nada eu acho que é automático. Eu acho que ninguém está preparado para uma coisa automática, a não ser um Chico Xavier da vida. Mas mesmo, acho que o Divaldo Franco conseguiu, né? Porque ele passou aquela fase da doença e tal. Ele já tinha uma convivência com outro lado, né? Ele já chegou a falar que ele sabia onde ele ia morar. Ele já esteve com a mãe para dizer, olha, aqui que você vai morar, aqui que vai ser sua casa e tal. Ele já sabia tudo isso. Então, assim, aí é claro, né? Mas para chegar num patamar desse, gente, não é fácil, né? Nós ainda estamos engatinhando, né? Para tentar entender e compreender essas coisas, né? O mesmo se dá, essa situação de ver os espíritos, com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, o que é muito comum. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhe que os espíritos têm corpos semelhantes aos nossos, tomam a aparência de seus próprios corpos por um corpo real. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Como é comum. Quem é médium sabe que trabalha com isso, de que é a coisa mais comum chegar e dizer, não, mas eu tive uma situação uma vez que eu ouvi na reunião mediúnica, o espírito dizendo, como é você está? Eu estou ótimo. Agora eu já melhorei, já levantei da cama, não estou com dor mais. E aí eu queria que avisasse, né, fulano, família e tal, para vir me buscar no hospital, porque agora eu melhorei. Como é que você vai falar para a criatura?
que ele não sai do hospital? Eu melhorei, você avisa, eu não estou conseguindo avisar que eu posso sair, pode vir me buscar. E aí, como é que faz? Entende, gente? Porque na cabeça, né, não pensa, o que ele conhece é isso. Então, se ele conseguiu levantar da cama em espírito, ele não tem mais dor mesmo. Mas como é que você vai explicar aí para ele que, então, passou? Só tem um detalhe, não tem como no mesmo lugar agora, você voltar para o mesmo lugar. Então, essa é a grande. E aí, aquilo que eu falo sempre, né? Seja durante o ser sonâmbulo ou sono, ou qualquer um de nós durante o sonho, que a gente tiver a oportunidade sempre de pensar a respeito de que aqui acaba, aqui não é eterno, tem que pôr isso na cabeça para não ficar depois sofrendo, né? Ou seja, já se liberta logo, né? O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está a sua alma? Já falamos sobre isso, né? Por que essa pergunta? Uma vez que sabes ser a alma que vê e não o corpo. Aí, sinceramente, o Kardec era bem paciencioso, né? Ele guardava, ele repunha todas as perguntas literalmente, porque, sinceramente, né? A gente já falou sobre isso. Dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu corpo? Presta atenção. Sentir frio, calor, não do corpo físico. Exemplo, quando você sonha que está pegando fogo, alguma coisa, está perto do fogo, você vai sentir calor. A ponto de que você acorda transpirando. Ou, num lugar muito frio, você pode acordar com frio. Então, você sentiu aquilo, não no corpo, porque seu corpo, você não está pegando fogo na sua casa, você não está com gelo na cama. Então, por que você está sentindo isso? Não é isso que ele quis dizer. A alma sentiu não onde está lá, né? É por isso que ele está perguntando. A alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga, que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem uma ao lado da outra. Ali ainda não era na base daquele telefone assim, sabe? Né? Então, assim, imagina, agora, se a gente fala que a gente fala de uma cidade para outra, a gente fala de um país para o outro, não é? Então, é um condutor. Então, é tudo energia. Então, ele está dizendo assim que o sonambúlico, quando ele volta, é igualzinho do sonho. Igualzinho do sonho. Ele pode, enquanto ele estiver na crise sonambúlica, sentir frio, sentir calor, sentir medo. Por quê? Quem está sentindo isso não é o corpo, mas como ele ainda está ligado ao corpo, as sensações que ele tem lá reflete aonde? No corpo físico, no material, tá? Porque lógico, se está refletindo é porque ainda está vivo, ainda não desligou. O uso que o sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Nesse caso, na época, tinha muito a questão de mediunidade com médicos sonambúlicos. Então, o que acontece? Era muito comum na época. Eu acho até que era uma possibilidade que até a equipes espirituais encontravam para que a mediunidade fluísse. Porque, pensa, hoje muita gente de uns cento e poucos anos para cá, desde Kardec, que trouxe toda essa codificação, ele abriu uma porta assim para um estudo, para um questionamento maravilhoso. Maravilhoso. Eu costumo dizer que qualquer pessoa que você conversa, que você discute essas questões, ele é embasado no estudo de Kardec.
Porque ele trouxe uma possibilidade de análise dessa coisa, da possibilidade do outro lado, né? De como funciona. Então, ele puxou um fiozinho, depois a gente veio, né? Todo mundo veio abrindo mais essa cortina, ainda tem muito e vamos ter pela eternidade. Aí, assim, usava-se muito a mediunidade, eu acho que era uma maneira de ter o contato, era uma maneira de ter essa conversa mediúnica através do sonambulismo. Então, assim, alguém que é um médium sonambúlico, ele fazia o que tinha que fazer, servia de ferramenta e não, eu acho que evitava muito como é que fala? Como é que é a palavra, Márcia, de quando você tem um pouco do médium, medianímica, medianímica, né? Porque é muito comum. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai colocar, não tem como. A gente não consegue separar a nossa energia e a energia de outro, né? É sempre um entrelaçamento. Então, sempre vai ter um pouco de mim, mesmo sendo médium. Sempre vai ter um pouco de mim, claro. Até, até o médium, até o espírito vai estar junto, até mesmo junto daquele que ele tem uma afinidade para poder conseguir, uma afinidade de frequência, porque senão não consegue. Então, nesse caso aqui era muito utilizado. Hoje já nem tanto. Cada vez mais médios estão sendo mais conscientes de ter a consciência de que está acontecendo, estou consciente, estou ouvindo ou estou percebendo, sei que estou sendo ferramenta, mas a minha condição de sensação, de percepção, também está no processo. Então, antigamente, era muito usado o sonambúlico porque era uma forma de trabalho mediúnico, digamos assim, sem ter tanta o jeito do médium, medianímico, para evitar. Mas eu acho que a gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, a gente vai questionando, a gente vai ficando cada vez mais parceiros, lado a lado, com a minha consciência, com o meu jeito de pensar, com a minha forma de ser. Então, isso é muito comum. Então, por isso que era antigamente mais comum do que hoje. E aí ele fala, influi no estado do seu espírito depois que morrer, ele fazer isso, quando ele ser médio, sonambúlico, vai influenciar isso depois que morre? Muito como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Eu nessa resposta, eu assim, primeiro, bom ou mau uso? Como ele tem bom ou mau uso se ele está como espírito? Quero entender que, enquanto espírito, ele tem mais condições de analisar as coisas de uma forma assim, dependendo do grau de evolução, ele tem condições. Mais do que a gente na condição física, de saber se deve ou não deve. Claro que tudo depende, aquilo que eu falo, tudo depende do grau que ele estiver. Mas eu acho assim que eu gostaria até da opinião de vocês. Vocês acham que essa questão do sonambulismo, ele vai ter alguma influência depois? Pode ter alguma influência depois? Essa é uma pergunta, porque a minha, eu não sei, mas eu acho que pode não influenciar em nada. Não sei. O que vocês acham? Não estou falando da mediunidade, estou falando de ser pessoa sonâmbula ou não. O que ele faz enquanto espírito, dormindo, se isso vai mudar alguma coisa, para positivo ou negativo, para depois. É pergunta, gente, não estou. Eu acho que sim, seria não.
Não, estou dizendo, vai mudar depois que morre, vai mudar alguma coisa para o espírito? É isso. É? Essas ações são do espírito, então são da consciência, não são do corpo físico. Não, não necessariamente. Não necessariamente. Sim, então é isso. Um tipo de mediunidade pode ser a sonâmbula, sonambulismo. Mas o sonâmbulo não quer dizer que é médium, entende? Não, o médium pode ser um sonâmbulo. E aí ele usa essa faculdade, pode ser, ter essa faculdade de usar a mediunidade enquanto sonâmbulo. Mas o sonâmbulo, nem todo sonâmbulo é médium. É isso que eu estou falando. Aí, assim, nem todo sonâmbulo é médium, porque eu conheço várias pessoas que são sonâmbulos e não são médium. Então, assim, tem a ver com o que ela falou. Porque se o sonâmbulo, que é médium, tem a consciência do seu sonambulismo e utiliza para o crescimento, chutinho. Pronto. Aí, então, é isso que eu estou perguntando. Aí, quando no caso de um médium, ok. Que nem ela falou, quando é um médium, você está utilizando independente, porque daí é o sonâmbulo, ou sonho, qualquer coisa. Você saiu do corpo, você é pro bom ou pro mal. Mas no caso do sonâmbulo. Você faz, você tem uma consciência, você está fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu era sonâmbula quando criança. Né? Dizem que é muito comum quando criança. É. Mas assim, minha mãe tem que trancar a janela de uma vez em quando eu estava pulando pro sétimo andar, tipo desse nível. Sim. Mas eu não tinha a menor ideia que era. Era um sonambulismo infantil. Eu acordava, fazia as coisas e tal. Mas eu acho que eu não sou sonâmbula, né? Mas a partir do momento que você tem essa, que você faz alguma coisa com essa faculdade. Mas o sonambulismo não é isso que eu estou falando. Nessa aqui, ele não é faculdade, é isso que eu estou falando. Para mim, a pergunta nem não tem sentido. Porque eles vincularam, na época, o sonambulismo com a mediunidade. É isso que eu estou dizendo. E nem todo isso. Porque. Não, isso! Então, isso, o que um sonâmbulo faz com a sua faculdade. Mas, primeiro, o sonambulismo não é uma faculdade. Não, mas foi, não, eu creio que foi uma pergunta da época, porque era muito vinculado. Pois é, mas é isso que. Pois é, mas então, é porque nem todo médium é sonâmbulo e nem todo sonâmbulo é médium. É sonambúlica. Não, é uma faculdade. É um médium, é uma faculdade mediúnica. É uma faculdade mediúnica. Só se ele falou isso. Ao, porque na época talvez estivesse sendo utilizado muito. Lembra que eu contei do caso aqui, da pessoa lá em Paris, não sei o quê, foi utilizado um médium sonambúlico. É. Aliás, esses sonâmbulos digamos assim, que não é o médium, é o sonâmbulo que já tem a condição sua de evolutiva de ter de poder auxiliar, de poder fazer em prol de outros, né? Ou mesmo do desencarnado, ou mesmo do encarnado, e aí não é o espírito outro que está utilizando ele enquanto sonâmbulo, é ele que, enquanto na crise sonambúlica, porque não é uma faculdade, numa crise sonambúlica, ele tem condições de ver outros espíritos, estar em lugares que ele talvez para ele seja normal, e ele trazer coisas, mensagens, ou um auxílio, ou uma cura dele próprio.
é ele mesmo que é o canal, ou seja, ele conversa com outros e auxilia, ele mesmo acessa conhecimentos, ele acessa possibilidades para trabalhar isso. E aí ele não é médium, aí ele está aproveitando dele mesmo, do conhecimento, por isso que eu falei, já é um espírito muito mais velho que enquanto está no corpo não consegue se lembrar, mas quando desprende, acessa isso. E aí pode, através, ele mesmo fazer, que é a questão do magnetismo que falavam muito antigamente, que continua até hoje. Só que muitas das vezes, é isso que eu estou falando, hoje não é necessário, mas não tem tanta gente hoje que depende de estar assim para auxiliar o outro. Hoje a gente vê pessoas em vigília, totalmente acordada, consciente de si, e pessoas com capacidades emocionais, psicológicas e de amorosidade para fazer pelo outro, sem precisar perder essa noção dele, como era antigamente, entende? Então, a gente finaliza aqui, aí só algumas observações. Pode-se dizer que o sonâmbulo realiza os movimentos do corpo aleatoriamente. Desculpa, gente, ficou pequenininho. Como se o corpo se movimentasse pelo roteiro do sonho, que nem sempre tem sentido. Lembra que a gente fala do sonho, acorda, não sabe? A mesma coisa que eu acabei de falar daquele que tem a crise sonambúlica, que já conhece, e aí ele usa, acontece alguma ligação com o cérebro nesse momento, que não necessariamente precisaria acontecer. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. A gente já parou para pensar e questionar por que é que acontece? Por que é que o corpo levanta? Se em sonho, a alma sai também. Qual é o objetivo? Pergunta é essa que eu trago para vocês. Qual é o objetivo da crise sonambúlica? A ciência apenas sabe dizer que não é problema físico. É a única coisa que ela sabe dizer. Ainda não consegue, está estudando, fazendo pesquisas e mais pesquisas. Ela só sabe dizer que não é nada problemático, não é maligno, não tem problema nenhum, só tem que cuidar para a pessoa não pular a janela, para não se machucar, tem que cuidar da pessoa, só isso, né? Na visão espiritual e filosófica, é algo sem serventia. Porque eu estou perguntando a vocês, para que serve? Se para, às vezes, fazer um trabalho com encarnado ou desencarnado, naturalmente você não precisa se desprender, desde que você tenha condições e aprenda a fazer. Não necessariamente você precisa. Mesmo se você é médium, você não precisa ter uma crise sonambúlica para fazer, para ser alguém, uma ferramenta. Então é isso que eu estou dizendo. Se a gente parar para pensar, não é só a ciência que não descobriu até agora. Falando de uma questão de energia, de corpo, de alma, para que serve? Somente, aí a gente fala, somente próximas gerações poderão desvendar essas questões que envolvem o contínuo desenvolvimento da fisiologia humana e o vínculo deste com o seu dono, que é o eu superior. Somente futuramente, lá, sei lá para quando, gerações vão começar a questionar e tentar achar um link. Por quê? Que espírito faz isso e o corpo age dessa forma? Qual é a ligação? Para que é? Para que serve? Qual é o objetivo disso? No livro dos médios, pode considerar-se o sonambulismo a variedade da faculdade mediúnica, né? O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Pode ser do seu próprio espírito. Lembra que eu falei? É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. Ou seja, ou ele passa a ser alguém que só sai um pouquinho e deixa o outro usar o equipamento dele, corpo, para falar, para mostrar, né? Ou ele mesmo sai, acessa o que ele já conhece, que por um tempo aqui ele esqueceu, pela questão física dele ele esqueceu, ele não consegue se lembrar,
Então, aí ele mesmo utiliza disso. No momento próprio para o trabalho mediúnico, ok esse trabalho. Está válido. Por hora está válido, com certeza. Mas, durante um momento de sonambulismo, no sono, podemos dizer que chega a ser leviano por parte do espírito a exposição do seu corpo de forma a constranger o seu eu inferior. Concorda comigo, gente? Porque a gente acha, assim, pensa numa situação, alguém que dorme, por exemplo, é sonâmbulo, e dorme à vontade. Ele é sonâmbulo, ele levanta. À vontade. Gente, tô falando sério. É sério. Aí, pois é. Aí a pergunta que eu faço com essa parte que a gente leu, estudou, né? E eu trouxe a minha forma de pensar, a minha visão. Volto a falar sempre. É a minha maneira de ver. Eu trago o questionamento. Cada um pensa e analisa como quiser. Por isso que eu acho que é importante analisar as coisas. Só acho que eu fiquei pensando e falei, mas é sacanagem. Fica me expondo numa situação física, é onde eu vivencio, é esse campo vibracional que eu tô. Bonito, né? Eu tô ali à vontade e tenho que ficar levantando, eu tenho que ficar cuidando para não sair na rua pelado. Que isso? Então, é um curto. Então, mas é isso que eu tô falando. Porque eu trago essas coisas, às vezes, gente, para a gente parar de romantizar. A gente romantiza tudo na vida que é espiritual. Ai, porque não pode, gente. Nós somos espirituais. Nós somos chamados a fazer parte disso, a conhecer. Nós somos parte de desenvolver isso. A gente desenvolve o mundo. Se a gente ficar no romantismo aceitando e nunca pensar a respeito, fica estranho. Então, a obrigação de todos nós, vejo eu, que é perguntar as coisas. Porque aquilo lá não é do outro, é de qualquer um. Nós estamos falando da gente. Então, sempre perguntar qual é o fim, qual é o objetivo, para que é. Porque quando eu penso assim, eu estou participando ativamente, meu cérebro está participando ativamente em analisar as coisas. E é isso que o meu espírito quer. Meu espírito precisa disso. Porque desse tamanho, ele pode saber algumas coisas, eu não sei quantos anos tem. Tem uns aqui que, sei lá, a hora que entra nesse contexto aqui, nossa, já sabe tudo. Agora tem outros que começaram há menos tempo. Então, independente disso, se você sabe tudo, tenta relembrar. Se você não sabe, tenta aprender. Tenta descobrir. Essa é a, digamos assim, é a pergunta que eu deixo para vocês, de que a gente não romantize as coisas, que a gente pense nas coisas como elas são. Simples assim, pensar como elas são e analisar cada um com a sua cabeça, com o seu jeito, com a sua forma. Não é porque um falou, porque outro falou ou porque está escrito no livro. Quem escreveu o livro também foi homem. Todos eles foram homens. Todos eles fizeram um pouquinho de cada um. Então é obrigação nossa sempre olhar tudo e seja qualquer informação, sempre olhar, questionar, analisar. Esse é o nosso papel. Certo, gente? Bom, o que eu tinha para passar isso, agora a próxima vez vai ser êxtase. A gente vai falar um pouquinho sobre êxtase e dupla vista, para terminar essa parte de emancipação da alma, ok?